apreensão nesse momento de apreensão, nesse caso, lá na casa em Angra dos Reis, onde está Carlos Bolsonaro. Até, inclusive, enquanto você falava, queria até que a gente retomasse com aquela imagem que a gente mostrava dessa arte que a gente fez da operação especificamente de hoje. A gente vai conversando com o Eli Jonas e vai mostrando também essa arte, porque você trazia essa informação, Eli Jonas, de que a PF realmente quer saber como que o vereador usou essa inteligência, essa ABIN paralela, como e de que forma, para que ele teria usado essa inteligência, se ele realmente teria usado. Para descobrir isso, a PF, claro, deve contar com as informações contidas no tablet e também no celular de Carlos Bolsonaro, não é? Exatamente, Muriel. Pegando aqui a lista do que foi apreendido com Carlos Bolsonaro, de acordo inclusive com o advogado dele mesmo, mídia, pendrive, cartões de memória e um laptop. Então, a partir de agora, os investigadores vão se debruçar para entender se ele usou informações da ABIN paralela, porque até então o indício é que ele recebeu, então a PF quer saber se ele usou e como usou. Então todo esse material vai ser analisado, vai ser periciado pela inteligência da Polícia Federal aqui em Brasília para saber se ele usou, como usou, para quem repassou informações nesse núcleo político que é investigado pela Polícia Federal nessa fase, que é um desdobramento da fase anterior da quinta-feira passada e que já veio de um desdobramento de outubro do ano passado, Operação Última Milha, em referência ao First Mile, que é o software usado pela ABIN naquela época com monitoramento ilegal de 30 mil números de celular com geolocalização. Então, teve naquela fase 25 mandados de busca e apreensão em outubro. Na fase seguinte, na semana passada, 21 mandados de busca e apreensão. E na fase de hoje, 9 mandados de busca e apreensão. Essa imagem é da Bahia, com 3 computadores apreendidos, 10 celulares, uma arma, e a nossa apuração junto com a Marina Demore é que o alvo na Bahia, em Salvador, foi um militar do Exército que estava trabalhando diretamente com Alexandre Ramagem na fase quando ele estava na gestão anterior, do governo anterior. Então, tudo isso vai ser analisado, tudo isso vai ser periciado também aqui em Brasília pelos peritos, pelo setor de inteligência, para saber de fato e ligar todos os pontos dessa investigação, que, como você disse, parece um polvo, é muito longa, e os investigadores já avisaram que novas fases vão vir, porque a cada apreensão, a cada desdobramento, surgem novos pontos para serem respondidos. Então, uma investigação, uma operação muito longa. Todo o setor de inteligência da Polícia Federal está empenhado nisso para desvendar todo esse suposto esquema, como a Polícia Federal diz, uma organização criminosa dentro da Agência Brasileira de Inteligência. A gente continua acompanhando todos os desdobramentos. Muriel. Perfeito, Eli Jonas, obrigada. A gente tem uma informação que chega agora para a gente, 12h40 pelo horário de Brasília, de que Carlos Bolsonaro foi convidado a prestar depoimento na Polícia Federal. Portanto, um convite feito pela Polícia Federal a Carlos Bolsonaro. A apuração é do Gustavo Uribe, nosso âncora do Bastidores CNN, que começa logo mais depois do Brasil, meio-dia. Essa informação que chega para a gente agora de que Carlos Bolsonaro foi convidado a prestar depoimento na Polícia Federal. Portanto, ele não está sendo obrigado a prestar depoimento, não foi convocado, não existiu uma convocação. Ele está sendo convidado a prestar depoimento na Polícia Federal e esclarecer esses fatos. Vamos lembrar que Carlos Bolsonaro está em Angra dos Reis junto com Flávio Bolsonaro, junto com Jair Bolsonaro, com seu pai. Eles estariam, então, desde manhã cedinho, desde por volta das 5 horas da manhã, pescando, depois andaram de jet ski e voltaram para casa em Angra dos Reis só por volta das 11 horas da manhã. 11 horas da manhã, a Polícia Federal continuava lá na casa aguardando o retorno deles e aí sim, a Polícia Federal, junto com o mandado para apreender tablet e celular de Carlos Bolsonaro, e a informação que Gustavo Uribe traz para a gente nesse momento é de que Carlos Bolsonaro recebeu um convite, foi convidado a prestar depoimento na PF, esclareceu o que está acontecendo. Essa apuração é do Gustavo Uribe e o Eli Jonas tem novas informações também. Eli Jonas.
Muriel, eu queria destacar um detalhe. Da mesma forma como aconteceu com o Ramage na semana passada, ele foi convidado a prestar esclarecimentos e a Polícia Federal prestar um depoimento, esclarecimento sobre a situação. O mesmo ocorre com Carlos Bolsonaro, informação do Gustavo Uribe. Mas por que é um convite e não uma intimação? Semana passada, quando não houve intimação para Ramage, mas sim um convite, eu perguntei para a Polícia Federal por que é um convite para entender. Eles me explicaram que, como ele é investigado, o Ramage naquela época e agora o Carlos Bolsonaro, como ele é investigado por organização criminosa, ele tem o direito de em até 3 dias prestar esclarecimentos. Então ele é convidado, ele pode ir prestar esclarecimentos quando tiver a par da situação, para esse depoimento ele falar sobre o que ele sabe nesse caso. Então por isso que não é uma intimação, é um convite, uma forma jurídica de explicar também. Ele é convidado porque ele é investigado numa situação de organização criminosa, então ele tem o direito de prestar esclarecimentos em até 3 dias, o que pode ocorrer ou não, porque é um direito dele prestar esclarecimentos nessa situação, porque ele é investigado. Então a gente agora quer saber se ele vai prestar esse depoimento e acompanhar também, né, Muriel? Só um detalhe para a gente entender por que é um convite e não uma intimação nesse sentido. Informação valiosa que o Jonas traz para a gente agora. O Pedro Duran também está aqui com a gente. A gente está acompanhando essas informações que vão chegando para a gente em tempo real. Essa apuração que Gustavo Uribe traz agora de que Carlos Bolsonaro recebeu esse convite para depor na PF, assim como Ramagem. Lembrando que Ramagem não apareceu. A gente até acompanhou para ver se existia uma possibilidade de Ramagem realmente lá prestar algum tipo de esclarecimento. Lembrando então que Jonas relembra para a gente que Carlos Bolsonaro tem 3 dias, se ele quiser, para prestar esse depoimento, para esclarecer essa situação, porque ele é investigado nessa situação de organização criminosa e é por isso que ele tem o direito de responder, de se defender também e de dar os seus esclarecimentos com relação a esse cenário pelos próximos 3 dias. Por enquanto, não existe confirmação se Carlos Bolsonaro vai até a sede da PF, vai prestar depoimento na Polícia Federal. Não temos essa informação, nem mesmo se ele aceitou prestar depoimento. O que temos de confirmação agora, feita por Gustavo Uribe, é de que ele foi convidado a prestar depoimento, portanto, ele tem esse direito de fazer isso.